Excelentíssimo senhor presidente, deputado Caio Albino, excelentíssimos meus colegas deputados desta Assembleia do Estado de Pernambuco, esse assunto já foi tratado aqui no pequeno expediente, mas eu não podia, de forma nenhuma, deixar de também abordar esse absurdo. É uma parceria da Universidade Federal de Pernambuco com o INCRA, que abriu uma turma do curso de Medicina em Caruaru com 80 vagas, deputada Socorro Pimentel, Vossa Excelência, que é médica, destinadas ao MST, em regime de colaboração entre duas entidades federais. Repito aqui, o INCRA e a Universidade Federal de Pernambuco, em nome do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. O critério, deputado Renato Antunes, Vossa Excelência, que já abordou esse tema nesta tribuna na tarde de hoje, é arbitrário e de difícil fiscalização. Como se define quem é integrante do MST? Pasmem os senhores, o MST não tem sequer CNPJ. Então, como você vai fazer parte de uma entidade que sequer tem CNPJ e como essa entidade vai fazer algum acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal do Estado de Pernambuco e com o INCRA? Quem atesta esta condição? Quem vai atestar que a pessoa, deputada Dani Portela, faz parte do MST? Repito, se o MST nem razão social ela possui. Essa indefinição abre espaço para fraudes, que é uma marca já bastante conhecida deste governo federal. Abre também espaço para favorecimentos e insegurança jurídica. A qualquer momento, assim como eu farei já no dia de amanhã, alguém pode entrar com a representação no Ministério Público Federal e o curso ser suspenso. Outro ponto grave, deputada Roberta Reis, é o risco de politização na universidade. Temos assistido ao longo de todo o Brasil uma grande politização nas nossas universidades federais, e imagine agora com 80 integrantes do MST dentro de um curso de medicina. A Universidade Federal, como instituição pública, deve se pautar pela neutralidade. Ao direcionar vagas para militantes de um movimento político organizado, a universidade compromete sua impessoalidade e fere os princípios da moralidade e do princípio da administração pública. Não podemos esquecer também, deputado João Paulo Costa, um impacto na meritocracia. Imagine, eu tenho certeza que muitas mães, muitos pais, avós e avós estão assistindo agora essa sessão plenária e vão dizer assim: poxa, eu tantos os dias da minha vida acordei cedo, botei o café da manhã para meu neto, para meu filho, levei ele de bicicleta, fez como minha mãe, Dona Helena, acordava bem cedo, colocava o café de todos nós, me pegava pela mão ainda criança, levava andando cerca de 6 quarteirões até a Avenida Caxangá, pegávamos um ônibus, ia até o Colégio Pio XII, minha mãe me deixava lá, retornava de ônibus, andava novamente os 6 quarteirões, ia cuidar da casa, já que ela é do lar, meu pai trabalhando como engenheiro sanitarista e civil na Compesa. Quando dava a hora de buscar a minha irmã, ela fazia o mesmo percurso, deputada Débora Almeida, pegava um ônibus. Com todo esse esforço, fez meu pai de pagar escola particular, depois cursinho para que eu pudesse prestar vestibular. E aí, minhas senhoras e meus senhores que estão assistindo em casa, nada disso valeu para tantos como minha mãe fizeram esse esforço.
Basta uma simples redação que tem que falar sobre reforma agrária, que tem que falar sobre movimentos sociais, e você se habilita numa vaga no curso de medicina. E aí vem também a questão da qualificação desse médico. Imagine se na porta ou no diploma, na parede, deputado João Paulo Costa, vai existir assim, curso de medicina no diploma vermelho, formado pelo MST. Você vai se deparar num consultório médico, seja ele público ou privado, e vai ver isso aí. Tenho certeza que você vai avaliar muito, Maurício, na hora de fazer a escolha por esse médico, porque o critério foi bastante duvidoso, e por esse critério até duvido também como será o rigor de formação, de conclusão desse curso. Medicina é um curso dos mais concorridos do país. Exige critérios claros e universais. Ao criar um privilégio ideológico, corremos o risco de desvalorizar o mérito acadêmico e colocar em dúvida a própria credibilidade da formação de medicina. O CREMEP já se pronunciou e daqui a pouco eu vou falar alguns pontos de como o CREMEP se pronunciou. Imagine também como vai ficar a imagem do Brasil lá fora. Já não bastasse o Mais Médicos com Médicos Cubanos, que eu ouvi dizer muito em todo o estado de Pernambuco, nas minhas caminhadas políticas, verdadeiras aberrações de consultas e de receituários que foram dados pelos médicos cubanos. Imagine, deputado Luciano Duque, como fica também a referência da medicina no estado de Pernambuco a nível nacional, e até quando chegar um médico desse lá fora, em qualquer outro país que nós tenhamos relação diplomática. É uma verdadeira loucura isso aí, isso não pode ir avante, isso não tem nenhuma segurança jurídica e nós vamos enfrentá-la. Essa medida não é técnica, é sim política, pois focar e privilegiar o MST é criar uma seletividade artificial, injusta, discriminatória, principalmente com aqueles que passaram anos estudando para serem aprovados no concurso de medicina. E o que diz a nossa Constituição Federal com relação a isso? Viola o princípio da igualdade. A Constituição garante tratamento igualitário a todos os cidadãos. Criar um vínculo com o movimento social, repito, o MST, deputado Cleito Colles, que nem CNPJ tem, extrapola os limites das ações afirmativas já reconhecidas pelo Judiciário brasileiro. Antes de concluir, eu vou dizer a Vossa Excelência, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu vou dizer a Vossa Excelência que não há precedente consolidado que legitime reserva para filiação política ou social. Isso gera um privilégio indevido a um grupo em detrimento de outros igualmente vulneráveis. Concedo a palavra ao deputado Cleiton Colles para o aparte. Deputado, agradeço a parte, quero corroborar com Vossa Excelência e o deputado Renato Antunes, que já falou desse tema tão importante. Eu conheço uma senhora chamada Maria do Carmo, e o marido deixou ela, foi embora, e deixou ela com 4 filhos. E esta mulher, deputado, trabalha de empregada doméstica, sofrendo para pagar os estudos dos filhos. A gente vê a classe pobre, sofrida, lutando para pagar mês a mês, né? Mãe de família, eu posso dizer, para tentar ter uma felicidade na vida, de ver um filho formado. Como Vossa Excelência diz aí, o esforço de tantos alunos que ter o tempo de estudar, perder o sono na madrugada, porque tinha que trabalhar também para tentar pagar a faculdade. Então, a gente vê esse abuso, esse aparelhamento, essa tentativa de aparelhamento, com certeza, da esquerda, para tentar destruir sonhos de pessoa como da Dona Maria, que está ali lutando, pagando,
né, a escola dos filhos, dando sangue. Quantos pais de família que a gente vê por aí, sofrendo para tentar educar o filho, pagar a sua escola, sem ter nenhum tipo de privilégio. Nenhum tipo de privilégio. E quando a gente vê esse absurdo acontecendo, isso é digno realmente de processo. Então, como o deputado Renato Antunes, como Vossa Excelência, eu solicitaria que fizéssemos um documento, que nós entrássemos juntos com uma representação no Ministério Público e até com o BO, na polícia, porque isso é caso de polícia. Essa é a parte que eu quero dar a Vossa Excelência. Eu quero aqui protestar por causa destas mães, desses pais de família, que lutam para pagar a escola de seus filhos, e eles terem que aprender, fazer Enem, fazer tudo que tiver de fazer, estudar durante a madrugada, mas sem nenhum tipo de privilégio, quando a gente vê uma armação dessa aí acontecendo. Deputado Clayton Collins, enquanto Vossa Excelência falava aí, eu estava aqui pensando cá comigo, isso é coisa de republiqueta, isso é coisa de país de submundo, isso é uma pauta ideológica sem precedente. Vossa Excelência foi muito feliz para contar a história da Dona Maria do Carmo, e tantas quantas Maria do Carmo não existe no Brasil, fazendo esforço descomunal para ver um filho na universidade, jovens que têm que trabalhar e estudar para poder chegar à universidade e ver todo o seu esforço preterido em 80 vagas que vai ser criado meramente para quem faz parte do movimento social, sem querer, e não posso deixar de registrar isso aí, um movimento social que é antipatizado por 90% da população brasileira, que é um movimento que aterroriza, que muitas vezes praticam-se atos de terrorismo, quebrando, depedrando, quebrando cadeado, correntes, incendiando trator, destruindo propriedades, plantações, estudos científicos, como foi em laboratórios da Fiocruz e tantos outros. Então, isso é uma verdadeira aberração. Isso não pode, de forma nenhuma, a deputada Débora Almeida, prosperar. Imaginem a gente numa emergência, num hospital aí de Vitória, num hospital de Cabrobó, a gente sofreu um acidente e ficar na mão de um médico desse. Isso é uma loucura. Isso não pode prosperar. Eu concordo com o deputado Clayton Collins, essa casa devia toda se levantar contra isso, com todo o respeito que a gente queira que as pessoas progridam na vida, mas tem que ter uma meritocracia, tem que ter uma regra. E o que diz o Conselho de Medicina no estado de Pernambuco, o CREMEP? O Conselho Regional de Medicina em Pernambuco, o CREMEP, publicou uma nota de repúdio contra o processo seletivo da UFPE, que abriu vagas no curso de Medicina, especificamente destinada a integrantes do MST, no âmbito do programa Pronera. O CREMEP afirma que a medida é discriminatória, palavras da nota pinçadas do CREMEP, deputado Renato Antunes. Ele afirma, o CREMEP, abro aspas, é uma medida discriminatória, fere o princípio da isonomia e pode prejudicar a qualidade da formação de médica, já que a seleção não estaria baseada exclusivamente no mérito acadêmico. Eu concedo a parte de Vossa Excelência, que pena que Vossa Excelência não teve a oportunidade de se inscrever no grande expediente, que eu iria apartear a Vossa Excelência, já comunico a Vossa Excelência, já pedi aos advogados do meu gabinete, se Vossa Excelência quiser pode acompanhar junto comigo, para a gente entrar com ação no Ministério Público Federal, mas concedo a palavra ao deputado Renato Antunes. Obrigado, Alberto Feitosa. Fui ao pequeno expediente mesmo, mas assim, realmente, fico feliz por você ter vindo ao grande. E é importante destacar, Alberto, que você está trazendo essa tribuna, eu falei, Clayton falou, mas que fique claro, registrado, que isso não se trata de pauta ideológica da direita. Isso fala do direito básico da nossa Constituição, Feitosa, que está sendo afrontado. Vossa Excelência já citou a Constituição, eu citei, e a gente vai ter que recorrer à justiça. O que estão fazendo hoje realmente é
é uma catequese ideológica dentro das universidades, e você colocar um filtro e impedir que o cidadão comum, que sonhou, que estudou, tem crianças, Feitosa, que começa com 8 anos, que entra no ensino fundamental, já fala para a mãe e para o pai, eu quero ser médico. E aí a gente sabe da dificuldade que é passar num curso de medicina, até os pagos, até o privado, é um filtro enorme para a gente ver um edital desse, escancarado a questão ideológica, de você criar, né, um favorecimento, é esdrúxulo, eu nunca vi isso, eu fiquei assustado. Quando eu vi pela internet, eu pensei que era pegadinha, eu pensei que não, isso é coisa de não, então agora foram longe demais. E eu lamento muito, porque eu não vejo aqui, né, aqueles que defendem as minorias, que defendem os direitos humanos, que defendem a justiça, que defendem a igualdade, que defendem a democracia, não se posicionar. Eu citei aqui a deputada Rosa de forma proposital para ver se ela ia ao microfone, mas ela acho que não teve coragem, porque para defender um negócio desse, não tem como defender o indefensável. Parabéns pela fala, e eu me uno a Vossa Excelência, o nosso gabinete já está fazendo a peça. Se Vossa Excelência achar por bem, podemos andar e fazer de forma conjunta, porque isso fortalece para que entendam que não é uma pauta de Renato, de Feitosa, é uma pauta do cidadão de bem, do brasileiro, que não aceita que os nossos médicos, a condição para eles exercer a medicina, seja invadir terra. Deputado Renato Antunes, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. Daqui a pouco já passa o telefone do nosso advogado, que possa entrar em contato com o advogado do vosso gabinete, para que a gente possa fazer essa ação, essa representação, o termo técnico é esse, junto ao Ministério Público Federal. E Vossa Excelência tem razão, a deputada Rosa Morim nem aqui mais ficou, porque é indefensável. E eu quero saber como ela ia justificar, ela que prega tanto, dá oportunidade a pessoas em situações mais vulneráveis, a quilombolas, a tantas outras dificuldades que sofrem as outras pessoas, com uma aberração dessa. É uma verdadeira loucura isso aí, é inimaginável. E eu concordo com Vossa Excelência. Também, quando eu li, eu achei que era uma brincadeira, que seria um fake news, né? Mas uma coisa que a gente não imagina como é que uma universidade federal de um estado como Pernambuco é capaz de sentar, discorrer um edital para uma loucura dessa, é o mínimo que a gente pode falar. E eu continuo aqui na nota do CREMEP. O CREMEP também diz que o órgão questiona a constitucionalidade e a iniciativa de defender que a reserva de vagas deveria observar critérios já reconhecidos pela Justiça, como renda, como raça ou escola pública, e não a filiação a um movimento social específico. Quero até também esclarecer o CREMEP, que não se filia-se ao MST, porque o MST, pela 4ª ou 5ª vez, eu vou dizer aqui, deputada Dani Portela, ela é um movimento, ela nem razão social não tem. Por quê? Porque ela comete tantas arbitrariedades, ilegalidades, atrocidades, que ela não pode ter um CNPJ, que eu acho que é incapaz de qualquer cartório público no Estado brasileiro registrar aqui uma entidade que pratica invasão, morte de animais e tantas outras coisas. Mas estou vendo que a deputada Dani Portela se aproximou ao microfone de aparte, só para concluir a nota do CREMEP, deputada Dani Portela, quero dizer a Vossa Excelência que, para o CREMEP, a Universidade Federal de Pernambuco estaria politizando a formação médica, utilizando critérios ideológicos em vez de educacionais. Veja que coisa mais séria. A universidade está sendo criticada por médicos formados, inclusive muitos por elas, entidade essa que, inclusive, deputado Renato Antunes, tem características e perfis até ideológicos mais à esquerda, centro-esquerda ou mais à esquerda. É assim que tem se dado a eleição dos médicos que fazem parte da direção do CREMEP. Pois bem, o mesmo CREMEP diz que manda um recado claro à Universidade Federal de Pernambuco, que ela estaria politizando a formação médica, utilizando critérios ideológicos
em vez de critérios educacionais. Como fica até depois um médico formado numa situação dessa, o seu ambiente entre os meios médicos? Vai ser um patinho feio, vai ser um aleijado do processo de seleção, muitas vezes até mesmo interna. Mas eu antes de concluir, quero ouvir com muito curiosidade o que a deputada Dani Portela teria a nos oferecer nesta tarde, mediante essa aberração que a Universidade Federal deseja fazer contra a medicina no estado de Pernambuco e no Brasil. Eu gostaria apenas de fazer uma breve consideração, já que essa Casa Legislativa elegeu pela primeira vez na história do nosso estado uma mulher jovem do movimento de trabalhadores e trabalhadoras sem terra, a deputada Rosa Amorim, que no momento oportuno vai fazer esse debate com muito mais propriedade do que eu, mas eu queria apenas lançar uma preocupação. Eu acho que esse tema ocupou as tribunas de parlamentares da direita e extrema-direita, como aqui na Câmara dos Deputados, como aqui, por falta de assunto para falar. Eu queria ouvir de Vossa Excelência o que é que achou da declaração de Donald Trump hoje. Queria ouvir de Vossa Excelência os temas tão nacionais, que está num momento tão difícil para falar sobre isso, e aí se cria uma cortina de fumaça. O Pronapa e o projeto é de levar cursos superiores para áreas rurais, para trabalhadores e trabalhadoras que vivem em assentamento. Acho interessante informar Vossa Excelência que isso é um projeto que já existe há muito tempo, tá? Não é um projeto novo, não é um convênio novo com a universidade, nem vai ser o primeiro curso. Já existem vários cursos superiores voltados especificamente para essa população. Eu não vi a sua indignação quando já se formaram as primeiras turmas de trabalhadores rurais assentados da reforma agrária, por exemplo, em técnicos em agroecologia, também outros cursos de nível superior, como licenciaturas. Agora, quando mexe com o direito, medicina veterinária e medicina, parece incomodar bastante, né? E acho que incomoda, deputado Coronel Feitosa, uma parte da elite brasileira que não admite ver pobre na universidade. Imagine um filho de um trabalhador e de uma trabalhadora rural assentado médico. Vossa Excelência usou um termo, inclusive, bastante capacitista e ofensivo para as pessoas com deficiência, que a pessoa vai ser aleijada. Aleijada. Veja, aleijada do processo, como se fosse existir uma distinção entre eles e as outras pessoas. Por quê? Por que você acha que uma pessoa dessa não tem capacidade para entrar no curso, cursar e se tornar um excelente médico? Imagine a revolução no interior do nosso estado, com tantas desigualdades, você ter uma turma com 60, 80 médicos, filhos de camponeses e camponesas, trabalhadores rurais, trabalhando não só nos assentamentos, mas em tantos hospitais da nossa rede conveniada, fortalecendo o SUS. É o mesmo grupo que bradou contra os mais médicos, que bradou contra as políticas, falando de direita e esquerda. Mas eu queria saber por que Vossa Excelência não ocupou essa tribuna para falar dos outros cursos ou das outras áreas de conhecimento. Por que medicina incomoda tanto? Incomoda a cotista das cotas que o senhor mencionou já serem autorizadas. Incomoda a cotista de escola pública em cursos de medicina. Incomoda a cotista de cota racial em curso de medicina. Porque tradicionalmente são as profissões que só quem iam eram filhos da elite brasileira. E vai incomodar. E deixa eu dizer, isso já está aprovado, vai acontecer. E vai incomodar muito trabalhador sem terra, médico no estado de Pernambuco. Queiram ou não queiram, é isso, já foi. Deputada Dani Portela, primeiro deixa eu ajudar Vossa Excelência
na sua formação cognitiva e no linguajar do vocabulário brasileiro, a palavra alijada significa lançada para fora, afastada, rejeitada, excluída ou separada. Então, deputada, primeiro, deixa eu falar, depois eu concedo a ordem de Vossa Excelência. Então, primeiro, Vossa Excelência veio colocar seu ponto de vista de deficiência física. Não, isso está no nosso dicionário. Dê um Google aí, que a palavra está à sua disposição. A palavra, inclusive, deriva do verbo alijar, que pode significar lançar algo para fora de um navio para aliviar o peso, uma série de coisas. Então, primeiro, boa, deputada, por que medicina? Medicina visa a salvar vidas. Eu disse aqui, e vários deputados concordaram comigo, deputada. Imagine nós estarmos ao longo de um translado, um transporte, sofrer um acidente e vamos ficar nas mãos de médicos que, pela própria CREMEP, palavras do CREMEP, ele diz assim, politiza a formação utilizando critérios ideológicos em vez de educacionais. Quando ele diz em vez de educacionais, essas palavras não são minhas, deputada, são do CREMEP. Ele diz que está baixando a forma ou a capacidade dessas pessoas de aprender ou de se qualificar ao ponto de ser um bom médico. Vossa Excelência coloca que eu disse aqui que não entendo, que não concorde, que uma pessoa pobre, esforçada, chegue a se formar. Muito pelo contrário. O exemplo que nós enaltecemos aqui, eu e o deputado Cleiton Colles, foi de Dona Maria do Carmo, que é uma senhora, segundo ele, lavadeira, trabalhadora, que fez um esforço muito grande para o filho, de fato, se formar, mas não um arrumadinho para chegar na universidade. Foi isso que nós colocamos aqui, deputada. E, por fim, minha colega, eu não entendi, gostaria que a Vossa Excelência explicasse, quando a senhora veio aqui fazer uma fala, ao que me parece agora, enaltecendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Concedo, por uma questão de ordem, da forma como Vossa Excelência quiser, o uso da fala no nosso microfone de aparte, como a senhora melhor achar que deve se pronunciar. Eu pedi uma questão de ordem. Primeiro porque, Vossa Excelência, veja, outros deputados escutaram a palavra da maneira como eu ouvi. Então, sugiro a Vossa Excelência também procurar uma fonoaudióloga para pronunciar os termos de forma mais clara. E muita grosseria ter que subir ao aparte para corrigir português. A gente ganha o debate na política, porque o nosso povo, a nossa língua é viva, né? Por isso a gente gosta muito de falar a palavra todes e usar a inflexão de gênero. E não é esse argumento de autoridade linguística que vai me constranger numa tribuna. Inclusive, Vossa Excelência sempre gosta de dizer, melhor esclarecendo, querendo explicar melhor a deputada. Se você não compreendeu direito, a gente dá um nome a isso, deputado Feitosa. Você já ouviu falar em mansplain? Em pessoas, as mulheres, elas sabem o que eu estou falando. Em todas as áreas, sempre vai ter alguém que vai tentar explicar melhor o que ela já disse. E o nome disso faz parte, sabe de quê? De uma cultura antropocêntrica, uma cultura que faz com que você se sinta autorizado para publicamente, não só discordar de mim politicamente, mas corrigir. No mínimo seria grosseiro, mas é equivocado mesmo. Porque essa é uma tentativa de vencer o debate diminuindo. Imagine as milhares de pessoas que sequer são alfabetizadas, ou essa senhorinha que Vossa Excelência narrou a história e falando de meritocracia, se ela se pronunciava correto o tempo todo. Então, não seja contraditório na sua fala, e gostaria mesmo de saber de Vossa Excelência
por que contrário à medicina e por que não contrário a todos os outros cursos. Não vamos criar uma cortina de fumaça. Eu queria ouvir a posição de Vossa Excelência sobre a PEC da blindagem, que paralisou o Brasil nesse final de semana com manifestações belíssimas contra a anistia, contra a blindagem de político. Eu queria saber o que é que Vossa Excelência está pensando sobre isso, sobre redução do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, sobre ampliação de projeto social de luz para todos, tantas matérias relevantes e importantes, aguardando para ser votada, redução da escala de trabalho. Tem um plebiscito agora acontecendo no país inteiro. Vossa Excelência já votou? Vossa Excelência é a favor de reduzir o tempo de trabalho e a jornada sem reduzir salários? Vamos debater temas relevantes para o povo de Pernambuco, e esse tema é um tema relevante, sim, mas a partir de um viés. Por que incomoda tanto filhos de agricultores, agricultoras, trabalhadores e trabalhadoras rurais em medicina? Porque já se tem vários cursos técnicos e superiores, mas nunca incomodou muito. Mas querer ser médico talvez seja demais, não para Vossa Excelência, mas por tudo que Vossa Excelência representa e os setores que representam Vossa Excelência, inclusive que chegam junto do seu fortalecimento político. Setor empresarial, setor privilegiado, extrema-direita que adora privilégio. Isso aí é gostar de privilégio. Vossa Excelência falou que o MST entra, quebra, destrói, mas eu não vi Vossa Excelência achar que destruir os 3 poderes e o Congresso Nacional era problema nenhum. É quase um crime de opinião. Deputada, Vossa Excelência, eu acho engraçado Vossa Excelência querer agora reclamar, porque eu quis colocar para Vossa Excelência uma correção de sua fala. É impressionante como Vossa Excelência pode fazer isso com qualquer um outro aqui e quer que as pessoas não reajam ou não lhe coloquem de fato o que foi colocado. Deputada, essa é a minha maneira de me expressar, essa é a minha maneira de me comportar. Eu não vou mudar, porque não acho que cometi com a senhora nenhuma desatenção ou nenhuma situação que lhe deixasse em constrangimento. Vossa Excelência abre aqui uma série de outras discussões que esse plenário está aberto. Vossa Excelência se inscreva ali, ainda tem inclusive espaço para o grande expediente. Vem aqui e fale o que Vossa Excelência quiser falar sobre manifestação, sobre PEC, sobre anistia, sobre projeto de isenção de imposto de R$5 mil, sobre escala. Fale o que quiser e, se eu tiver vontade, eu vou para o grande expediente. Agora, com relação ao presidente Donald Trump, que a senhora falou, e não concluiu, eu fiz a pergunta, Vossa Excelência não respondeu. Agora, com relação à PEC da blindagem, eu tenho uma coragem cívica e moral de dizer o que é que eu acho sobre a PEC da blindagem. Eu acho que a PEC da blindagem, como está sendo colocada pela esquerda, que, mais uma vez, levou as pessoas às ruas, muitas delas que nem sabiam porque lá estavam, significam a PEC da independência do parlamento, a PEC contra a chantagem do parlamento, a PEC sobre verdadeiramente a democracia e equilíbrio entre os 3 poderes. Porque o que não pode, deputada, é um parlamentar ver e um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria se comportar apenas nos autos do processo, como faz um ministro da Suprema Corte na França, de Portugal, dos Estados Unidos, da Alemanha, e não permitir que um ministro que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral se dirija ao Congresso Nacional para que mude membros da Comissão de Constituição e Justiça daquela casa, para se fazer uma votação diferente sobre como vai ser a urna eletrônica. Que a gente não permita que deputados sejam
recebam ligações telefônicas na véspera de projetos que são de interesses, sabe lá de quem, e a Suprema Corte, então, sugere a esses parlamentares que vivem com processos em seus gabinetes, que votem assim ou que votem assado. Isso é o que significa a PEC da blindagem, que eu disse que é a PEC contra a chantagem que sofrem os deputados federais e os senadores. Por isso, deputada, eu sou favorável, sim, à PEC que foi colocada, que é a PEC de garantia das prerrogativas do exercício do mandato parlamentar eleito pelo povo. O deputado e o senador representam ali o voto dos brasileiros e não pode ter seu voto influenciado diferentemente do que pensa as ruas em determinados projetos, diferentemente do que pensam os seus eleitores por uma ameaça que possa sofrer de ser condenado. Disse ontem, deputada, que o ministro Flávio Dino, na última semana, abriu 65 inquéritos contra deputados com base na execução de emendas parlamentares, para que mais 65%, mais de 10% da Câmara ficasse lá sob o jugo do ministro Flávio Dino. E o que a gente tem visto é ministro do Supremo Tribunal Federal, não dito por mim, mas por assessores seus, abrir investigações com pesca probatórias e fazer a comprovação dessas investigações com datas retroativas. Isso aí vocês não vêm aqui defender. Como também, deputada, queria dizer que vocês dizem que é a PEC da corrupção. Eu não vejo ninguém no Supremo Tribunal Federal ser condenado por corrupção, muito pelo contrário. Vi e tenho assistido o Supremo Tribunal Federal liberar corruptos, como o Luiz Inácio Lula da Silva, que é condenado em primeira, segunda e terceira instância por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e corrupção, e voltar ele à presidência da República, como liberou tantos outros, Vacari Neto, Delúbio, o próprio Zé Disseu, de atos de corrupção, tornando essas pessoas elegíveis porque são de interesses de cada um deles. Então, deputada, com relação à PEC das prerrogativas parlamentares, quero dizer a Vossa Excelência que minha posição é essa. Com relação à isenção do salário mínimo, meu partido, o Partido Liberal, se Vossa Excelência não sabe, não propôs apenas de R$5.000. O meu partido, deputada Dani Portela, propôs a isenção para quem ganha mais de R$10.000. Agora, o governo federal foi que ficou calado e, quando for votado, o deputado Sóstenes, líder do PL na Câmara, vai colocar essa emenda. E essa emenda vai ser votada. E eu quero ver o PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT e outros partidos votarem não a isenção de R$10.000. Com relação à escala de trabalho, vão ouvir quem gera emprego, deputada. Veja se quem gera emprego aguenta. Porque não existe o emprego se não houver o empregador. Se o empregador fechar as portas, não tem emprego. Vocês jogam para a plateia nisso. Gostou? Se não gostou, lamento. Mas essa é a minha posição. A posição do deputado Alberto Feitosa, coronel da reserva da Polícia Militar, e pela força do voto de quem pensa igual a mim, segundo mais votado nessas eleições.